Fala, gabaritadores, aqui o professor Fernando Oliveira de volta agora para responder as nossas questões de Monazhan Meguilin. Lembrando você, mais uma vez, se inscreva no canal do YouTube aqui do Gabaritaí e não perca, dia 30 de novembro, gente, nosso aulão presencial com todos os professores, toda a equipe Gabaritaí. A inscrição está no link aí abaixo do comentário do nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Sem delongas, galera, vamos então responder a nossa primeira questão. O texto é esse aqui. Diz assim: sertão, o lugar era bonito, o céu subia mais ostentoso, mais avistado do que na mata do oeste, azuloso como os em árvores, ali o céu parecia mesmo o céu de Deus, dos anjos. Vocês vejam como está em letra maiúscula. Ó. Reparem, gente, isso aqui como está em letra maiúscula. Tudo isso aqui, tá, gente? Sempre que a pessoa quer trazer um aspecto importante sobre a obra, ele vai trabalhar esse texto aqui em linguagem em letra maiúscula. E o pasto reinava bom, sem carrapatos, sem moscas, de berne, sem pragas. Ao bater daquela enorme luz, o ar, um mar seco. Em setembro ou outubro, o gado aqui estava mais gordo do que no Maquiné, porque os fracos mesmo morriam logo. O frio se engrossava bom, fazia para a saúde. Gente, assim, você vê como o texto é bem detalhista sobre o sertão de Minas. É importante, pessoal, lembrar que Guimarães Rosa é mineiro e é um cara que desbravou Minas Gerais com médico e, assim, varou toda Minas Gerais ali, atendendo pessoas e tomando nota, não só de expressões linguísticas, mas também de costumes, hábitos e culturas daquela galera. Vamos lá. Questão diz assim: o sertão é a matéria-prima espacial, não somente desta, mas de tantas outras obras roseanas. Ninguém pensa em Rosiana Sarney, tá, gente? Rosiana de Guimarães Rosa, pelo amor de Deus. Nesse sentido, o isolamento da palavra sertão, no início do fragmento, aponta para. Gente, vocês estão vendo aqui, ó, o texto chama sertão aqui, ó. Aí, o lugar era bonito, o céu subia mais ostentoso, olhem só, mais avistado. Então você vê que aqui ele traz uma caracterização superior, né? E é interessante que a palavra sertão está sozinha. Por estar sozinha, a intenção é demonstrar qual é o referente principal. Então isso aponta basicamente para o que diz a letra B de bola, gente. Singularização do espaço descrito. Porque o que é uma singularização? Você mostrar que esse lugar é um lugar único, especial, singular. Lembra muito, gente, o que o parnasianismo fazia lá na poesia, né? A singularização dos espaços. Só que aqui não é só a beleza em si, é uma beleza que aponta para um aspecto existencial mais interessante, mais leve, mais belo também, ok? Então, basicamente, a letra B nos mostra isso. Por que não pode ser a letra A, professor? Mera delimitação. A palavra mera dá a ideia de uma coisa mais, assim, simples, sabe? Básica, sem grandiosidades. Mas como o texto aqui qualifica esse espaço, não dá para falar de mera delimitação de espaço geográfico. Letra C. A explicitude de qualificações espaciais. Bom, gente, não é só a qualificação espacial que acontece aqui. Ela aponta para uma coisa boa, para uma rotina de vida bem interessante. Letra D. A construção equivocada de termos, não, gente. Cada terminologia aqui aponta para a intenção real do autor em mostrar o sertão como um lugar interessante e belo. E letra E, a falta de vislumbre do que se descreve. Falta de vislumbre tem muito a ver com quem não enxerga bem as coisas que descreve. Só que o texto ele tem um detalhismo que aponta exatamente para o contrário. Ou seja, o detalhismo aponta para uma visão muito profunda sobre o lugar, que vai além, inclusive, da própria questão estética e natural. Ele também aponta para um aspecto existencial mais forte, mais profundo. Portanto, letra C, letra B de bolo de chocolate, que vai ser a sobremesa do churrasco da Baritaí, de opção correta. Vamos lá, gente. Questão 2, nós temos isso aqui, ó. Mãe Tina. Mãe Tina, para quem não se lembra, é uma agregada da casa, que era tida como feiticeira. Inclusive, quando o dito tá para morrer, Miguelinho pede ali para a Mãe Tina fazer uma reza, uma simpatia para ver se ele não morre. Não adiantou de muita coisa, infelizmente. O texto fala assim: Mãe Tina gostava dele, por certo, tinha gostado muito, uma vez, fazia tempo. Miguelinho agora tirava isso de deslembra, como as memórias se desentendem. Ocasião, Mãe Tina sempre ficava cozinhando coisa, tantas horas, no tacho grande, aquele tacho preto assentado na trempe de pedras soltas, lá no cômodo pegado com a casa, o puxado, onde que era a moradia dela. Você vê como aqui o texto ficou bem extenso mesmo, que é uma descrição bem detalhada. Uma rebaixa em que depois tinham levantado paredes. O acrescente, como se chamava, lá era sem luz. Mesmo de dia, quase que as labaredas mal alumiavam. Então vamos lá, vamos entender o que a questão quer de nós. As memórias servem para fundir, muitas vezes, os aspectos temporais e espaciais da existência.
Nesse sentido, o trecho em destaque denota essa simbiose. Então, essa palavra ficar doidinho, que acha simbiose? Simbiose é mesmo que conexão ou junção, tá, gente? Essa simbiose na medida em que, ó, fusão de tempo e espaço. Não sei se vocês já ouviram falar de uma palavrinha, vou deixar bem escrito aqui do lado, uma palavra chamada cronotopo. É uma expressão que você vê muito em artigos, né, de especialidade literária, que é a fusão do tempo e espaço, como se o tempo e espaço aqui fundidos fossem eternizados. É só lembrar, por exemplo, da própria inauguração da igreja. A igreja representa, a capela, na verdade, em Manuelzão, representa um espaço físico, é claro, inaugurado em certo tempo, mas que aponta para uma eternização. A partir de então, aquele espaço vai se eternizar. É como se fosse, por exemplo, gente, as memórias da escola. Você esteve um certo tempo, certo espaço, mas a memória eterniza tanto espaço como tempo. É o que eu chamo de cronotopo. Então, vejam bem, como é que você vai perceber a fusão de tempo e espaço nesse caso? Galera, a opção que nos responde melhor é o seguinte: as memórias de Michelin representam a reconstrução do espaço no tempo. Quer dizer, a reconstrução do espaço é o que ele lembra daquele momento que ele viu com Mantina e outras figuras naquele espaço, naquele referido tempo. Por que eu chamo de reconstrução? Porque você não vai dar conta de trazer exatamente tudo que aconteceu no passado. São recortes, são na verdade fragmentos da memória que vão ser reconstruídos aqui a partir da recontagem da própria história. Por que a letra A não faz sentido? Gente, Michelin não está confuso, não, gente. A memória que nesse caso, a descrição, a memória detalhista, demonstra muito mais vamos lá, objetividade ou muito mais, algo mais certeiro em relação ao que ele quer descrever. Letra B. Mantina é quem monopoliza a digressão temporal. Gente, a digressão que a gente fala é uma mudança de foco no assunto, que nesse caso acontece para o passado. Bom, Mantina quem monopoliza? Não, gente, porque quem conta a história não é Mantina. Mantina vai ser personagem dela, mas quem conta a história aqui é o narrador a partir da memória do Michelin. Aqui uma fusão de narrador-observador com o próprio personagem, contando a perspectiva memorialística do protagonista e não de um personagem secundário. Letra C. As memórias, já falei para vocês que é a correta mesmo, vou deixar logo marcadinho para vocês aqui. Os pensamentos de Michelin reforçam determinada expectativa espacial. A palavra expectativa lembra muito o que há por vir, não o que já aconteceu. Então a letra D não pode ser porque apontaria mais para o futuro que provavelmente para a memória do passado. E letra E. O tempo memorialístico parece repetir o tempo presente? Não, gente. Ele reconstrói somente na memória e na contagem da história. Não é que o fato se repete aqui novamente. Nada disso. Aqui o tempo aqui só é reconstruído memorialisticamente falando. Então, a opção correta, letra C. Mais uma vez, gente, de carne de picanha e outras carnes que vão fazer parte do nosso churrascão da vitória. Vamos lá, gente. Questão 3, sem perda de tempo. Aqui quem aparece, pessoal, o irmão mais novo, que é uma representação curiosa, né, de experiência, né, de maturidade, que é o dito. Vale, inclusive, lembrar, pessoal, que o texto trabalha a sabedoria do dito não como uma coisa desenvolvida intelectualmente. Ele é algo inato, uma coisa que nasce com ele. É meio mística, de fato, em certa medida. Tanto que o texto até fala, né? Deus deu a ele toda a sabedoria e entendimento, né, sobre as coisas. Então, vamos lá. Dito não fazia companhia. Falava que carecia de ouvir as conversas todas das pessoas grandes. Michelin não tinha vontade de crescer, de ser pessoa grande. A conversa das pessoas grandes era sempre as mesmas coisas secas, com aquela necessidade de ser brutas, coisas assustadas. O gato só sonha, certa hora entrava. Ele vinha sutil para o paiol, para a tulha, censeando os ratos. Lembra de censos, né? De contar, de ficar ali controlando? Censeando os ratos, entrava com um jeito de que já estivesse despedindo, sem bulir com o A. Olha que a linguagem regional, bulir, que até uma vez, um tempo atrás, a UEMA trabalhou esse mesmo termozinho. Mas daí, rodeando como quem não quer, o gato só sonha principiava a se esfregar em Michelin. Depois deitava perto, se prazia de ser, com aquela ronqueirinha que era a alegria dele. Ó, uma atenção especial, inclusive, para essa palavra ronqueirinha, bem aqui, ó. Gente, para quem lembra de onomatopeia, é importante lembrar que onomatopeia não é só a própria reprodução de som. Pum, crash, miau. Aliás, miau é triste, né, gente? Mas ronqueirinha. Ronqueirinha por ronco, né, do gato, que é comum, né, no processo aqui onomatopaico. Então, palavras que apontam para o som ou para o ruído também podem ser chamadas de onomatopeia, tá bom, gente? Não é só a reprodução do ruído em si. Com aquela ronqueirinha que era a alegria dele, e olhava, engrossava o ronco, os olhos de um verde tão menos vazio. Era uma luz dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra, até não ter fim. Vamos lá para a nossa questão. É isso aí mesmo?
Tá certinho? Beleza. Vamos lá. Como se sabe, o conceito de romance-formação está ligado a profundas transformações que acontecem em ciclos temporais, maiores ou mais limitados. Uma pausa bem aqui importante para a gente falar um pouquinho sobre esse termo bem aqui. Tudo bem, gente, vocês sabem que o texto não é um romance, são duas novelas, tá? É bom lembrar disso. Mas a expressão romance-formação ela é há muito tempo usada para referir-se a personagens que passam por grandes transformações em ciclos temporais. A primeira vez que eu lembro que eu vi sobre esse tema foi quando caiu o Verão no Aquário, há uns anos atrás, em que você tinha um verão, 3 meses, em que uma personagem sai da mediocridade para a autonomia. Um exemplo. Quem lembra de Clarice Lispector, mais recentemente lá perto do Coração Selvagem, se lembra que nós tínhamos a Joana desde a infância até a Joana adulta. Então, são mudanças que vão ocorrendo durante os ciclos temporais. Isso é uma expressão que vem do alemão chamada Bildungsroman, que significa romance de formação. Ou seja, o personagem ele é formado a partir dos ciclos temporais. Se você pensar bem, Miguel é um personagem muito assim, pelo menos da metade para o fim da trama, a partir inclusive das realidades da morte do pai, da morte do Dito, da separação da cachorra Pingo de Ouro. Mas olhem só, a questão fala, qual dos trechos abaixo representa uma resistência a essa perspectiva? Bom, se o romance de formação aponta para mudanças no personagem durante o tempo, a resistência aí significa que essa mudança pode não acontecer de início. Qual texto vai trazer essa perspectiva? A letra A de amor, e não cante o resto da música da Xuxa, por favor, vai trazer para a gente essa opção. Ó. Miguelinho não tinha vontade de crescer. Olha o verbo crescer bem aqui, ó. O que crescer representa, né? Mudança. E crescer aqui não tem a ver só, gente, com a questão física. Isso também aponta para a situação da maturidade. Ele não queria crescer. Por quê? Os adultos eram muito brutos, basicamente. Então, havia ali uma problemática. Só que é claro que, apesar dessa não vontade de crescer, que é uma resistência, posteriormente a isso, ele acaba sendo obrigado naturalmente a crescer. Eu digo naturalmente porque a vida vai lhe impondo necessidades de mudança, né, bastante necessárias. Então, a letra A de amor nos responde isso, certinho? As outras opções, pessoal, nenhuma delas aponta para a questão de mudança de índole de comportamento. Por exemplo, era uma luz dentro de outra, aponta para os olhos do gato. A letra B, dito não fazer companhia, é apenas uma constatação de um fato. A letra C, o gato só sonha em certa hora entrava. Mesma coisa, constatação de um fato estético, externo e material. Letra E, depois deitava perto, se prazer de ser. Essa expressão bem aqui, ó, se prazer de ser, aponta para o narrador onisciente. Mas não quer dizer que havia mudanças comportamentais ou resistência a mudanças comportamentais. Apenas a constatação interna, né, desse personagem. Então, letra A nos responde a questão. E para a gente fechar essa nossa parada aqui de questões do Manuel Miguelin, questão 4, nós temos exatamente aquela cena sobre a questão da morte do riacho, que é uma cena simbólica aqui, que aponta para a finitude da vida. Vamos lá. Porque dantes, se só lambendo por uma grota, um riachinho descia também a encosta, um fluviol, corcegueando depressas para ir cair bem embaixo no córrego das pedras, que acabava no Rio de Janeiro, que mais adiante fazia barra no São Francisco. Dava alegria a gente ver o regato botar espuma e oferecer suas claras friagens e a gente pensar no que era o valor daquilo. Um riachinho cheche, puro, ensobrado, determinado no fino, com rogojeio e suazinha algazarra. Esse não se economizava. De primeira, a água para se beber. Então, deduziram de fazer a casa ali, traçando de se ajustar com a beira dele no encosto fácil, com um piso de lajes, a porta da cozinha, interessante porta da cozinha aqui, que não precisa ter, enfim, ele coloca, isso aqui é mais um exemplo dessa inventividade linguística, a bom de tudo que se carecia. Porém, estrita ao cabo de um ano de lá se está, e quando menos esperassem, o riachinho cessou. Bom, essa questão 4 é uma questão que eu falo que a gente tem muita expectativa de aparecer uma questão nessa linha, de explorar qual o processo de formação de palavras interfere na construção do neologismo. E aí vamos lá, o que eu trouxe? Experimentalismo linguístico é uma marca registrada da obra de Guimarães Rosa, de um modo geral. No trecho anterior, o uso dos termos corcegueando e suazinha representam neologismos obtidos pelos seguintes processos, respectivamente. Lá na parte teórica do vídeo, volta lá para você assistir essa parte teórica, eu afirmei assim, olha, nós podemos ter duas expectativas sobre neologismo na prova. Uma delas é a identificação em si do neologismo, que foi inclusive tema da última prova que Guimarães Rosa caiu, ou então saber por qual processo o neologismo se dá. Gente, no livro você vê tanto derivação prefixal, sufixal,
composição por aglutinação, por justaposição, hibridismo, regionalismo, tudo aqui vai compor aquelas peças de Lego que eu falei lá na aula teórica para vocês, né? As peças de Lego que o autor utiliza com as palavras aqui. Olhando as palavras cossegueando, olhem só, cossegueando e suazinho, olhem só. Cossegueando vem de cócega. Então você já sabe que você tem uma partícula posterior à palavra. Não é a construção de outra palavra em cima de outra, é a adoção de uma partícula junto à palavra. E suazinha, que vem do pronome possessivo sua. Gente, o que você vai ter? Duas partículas posterior ao radical. E isso aponta para o quê, meus queridinhos? Para derivação sufixal em ambas as palavras, letra D de dado. Gente, com essa questão nós encerramos essa etapa, né, da resolução de Manas-Amiguelin e a gente se encontra na nossa próxima obra, Romance em Confidência com Teoria e Questões. Até a próxima, valeu!